fazendo um link, né, acho que entre as duas falas, eu fiquei pensando, né, na dificuldade das mulheres ainda serem vistas como cidadã, né? Quando a gente fala da violência doméstica, se a mulher reporta um furto, reporta um estupro dentro da relação, isso nunca é traduzido para o direito como um ato ilícito, como um crime. Se a mulher, isso já chegou no núcleo, ela está no momento do parto, 8 residentes, né, fazem exame de toque. Isso, né, se a gente tira do contexto do parto, a gente tem um crime sexual, né? Ela não autoriza esse toque, ela não autoriza uma lesão corporal que é feita no corpo. Ou seja, a gente também tem essa tradução para o mundo jurídico, né? Como a mulher, quando ela está numa situação de violência, ela é despida de cidadania, né? Ela não é vista como um cidadã, não é vista como tem direitos, e como a gente tem um trabalho enorme, né, nesse momento, como dito, na mesa da manhã e na mesa da tarde, de trazer todas as interseccionalidades, porque quando a gente fala de mulher negra, a violência doméstica aumenta e a violência obstétrica também, né? Mulher negra não sente dor, então a gente não aplica analgesia, mulher negra é parideira, então é isso mesmo, ela tem que resolver o parto sem gritar, né? Se é feita uma ameaça durante o parto, isso também não, se você gritar, eu não vou dar anestesia, se você gritar, não grita, fica quieta, não fala, né? Como todas essas violações, o direito, ele ainda silencia também, né? Esse instrumento de poder, e acho que é o nosso grande desafio de resgatar, né? A gente está no momento de relembrar a todo instante que as mulheres são cidadãs, né? Que as mulheres têm direitos humanos e que isso são violações de direitos humanos. Acho que temos muita resistência e muito trabalho pela frente, mas, né, esse despir da cidadania nos preocupa muito e nos mostra quanta coisa a gente tem para fazer em todas as áreas, né? Acho que também isso, o direito não é um saber único e nem deve ser, apesar da gente, né, a todo momento querer ser alimentado disso e alimentar até no nosso dia a dia, como os outros saberes são essenciais. Eu concordo, né, com o Anderson, a gente precisa, né, desses outros saberes para conseguir que os direitos das mulheres sejam, né, respeitados, se tem uma resposta, né? O judiciário, pela experiência que a gente tem lá, só enxerga a violência obstétrica quando há uma lesão, né? Você gritar com a mulher, impedir que ela coma durante 24 horas, impedir que ela beba água, né? Para quem a gente nega a água, né? Que tipo de ações a gente está legitimando como normais? Deixar uma mulher sem beber, sem comer durante 24 horas, durante todo o parto, silenciar, não permitir que ela ande, né? Coisas básicas de um indivíduo, né? De um ser humano, enfim. Acho que também para a gente refletir o quanto de trabalho a gente tem, né, em todas as áreas. Eu adorei todas as falas. Eu queria só fazer umas reflexões em relação à fala da Márcia. Eu queria dizer assim que o livro dela sobre violência doméstica talvez tenha sido um dos melhores que eu já li sobre o tema. Não é porque eu estou falando na frente dela, é verdade esse bilhete. De verdade. É um livro muito bom, assim, pelo seguinte: eu acho que eu trabalhando nessa área, eu sinto muito a falta de uma literatura jurídica mais responsável até sobre isso. Então, tem muitas pessoas boas, por exemplo, Nilo Batista, eu sou super fã, foi uma das primeiras coisas que eu li quando eu entrei na faculdade de Direito. Tem uma visão muito crítica do que é o direito penal, mas quando vai falar da Maria da Penha, eu não sei o que acontece com essas pessoas, né? Ele tem um texto que é tipo, ele fala sobre a Lei Maria da Penha, associando até uma música do Chico Buarque, e aí no fim do texto ele conclui assim, o tempo passou pela janela e só Carolina não viu. A música de Carolina do Chico Buarque para dizer que o tempo está passando para as feministas e as feministas não estão vendo, que estão utilizando o direito penal como um aliado, uma ferramenta. E o livro da Márcia é bom nesse aspecto porque ele traduz a potencialidade desse instrumento que é a medida protetiva, né? Ele tira a Lei Maria da Penha desse mais do mesmo, né? Não é uma lei que tem esse caráter punitivista. E aí eu achei fenomenal que você conseguiu traduzir isso quando você fez um paralelo com a teoria da injustiça da Nancy Fraser, que você traz ali
as medidas protetivas como remédios para a superação de injustiças, né? Medidas de reconhecimento, medidas de prevenção que a lei tem e medidas de redistribuição de renda, né? A medida ali de fixação de alimentos, a medida de inserção em programas sociais. Então, acho que você consegue dar a dimensão exata do que é esse remédio, até mostrando pra gente que essa lei, ela pode ser esses instrumentos podem ser utilizados de uma forma transformativa, né? Para além dos binarismos de gênero, como que isso pode ser utilizado, por exemplo, para um homem que não é lido socialmente como um homem. Então, assim, sinceramente eu espero que a lei, ela consiga, né, dentro do corpo, assim, a gente consiga avançar para chegar a esse nível, assim, disso que você conseguiu enxergar nas medidas protetivas. Eu acho brilhante, de verdade. E em relação a como a gente vê essa questão da violência obstétrica, eu e a Paulinha, a gente teve um caso, eu queria saber da opinião de vocês, assim, o que vocês acham, que foi curioso, porque o plano de parto, ele é um instrumento que ele serve, assim, para democratizar o parto, né? A mulher não é obrigada a se submeter a intervenções médicas não necessárias. E aí, foi engraçado porque a gente teve uma assistida que ela não conseguiu protocolar o plano de parto porque a maternidade falava que não tinha assinatura do médico. E aí é engraçado isso porque mesmo que isso seja elaborado com o médico, essa ideia, mas em nenhum momento a lei fala que ele tem que ser assinado por um médico, por exemplo, né? E aí isso é engraçado. Como que a gente tem esse poder de traduzir a lei dessa forma, de dizer, de exigir coisas não previstas em lei, né? E aí você justamente tira o que esse instrumento te dá de bom, que é a possibilidade da mulher escolher as intervenções que ela quer ou não, ao exigir que o médico respalde ou assine aquele documento junto com ela. Eu queria saber qual que é a visão de vocês sobre isso. Bem, se formos seguir a ordem cronológica, Anderson, seu nome, né? Pergunta muito oportuna. Obstetrizes podem sim participar de um processo judicial como assistentes técnicos. Inclusive, num caso recente, que acabou não dando tempo de inserir aqui, uma obstetriz atuou como assistente técnico no processo que eu toquei. Isso já depois daquele momento em que não conseguimos encontrar profissionais médicos expostos a atuar como assistente técnico. Essa obstetriz topou, fez um parecer defendendo que a conduta do hospital e da médica que atendeu a gestante foi uma má conduta, e no final o processo foi exitoso. A médica e o hospital foram condenados a indenizar a gestante por danos morais. Resumidamente, esse caso, só para não deixar a curiosidade, a mulher passou por um parto vaginal na casa do parto de Sapopemba e teve restos placentários. Não perceberam isso, depois de uns 2 dias em casa começou a ter hemorragia. Como é uma questão de urgência, ela foi para o hospital mais próximo, conveniado ao plano de saúde dela. Chegando lá, ela foi atendida por uma médica que orientou, antes de fazer qualquer exame, antes de qualquer pergunta, a fazer um hemograma e um ultrassom. E aí, com os resultados dos exames, a paciente voltou para o consultório e contou o histórico dela para a médica. A médica, então, aterrorizada, a médica ficou aterrorizada com o histórico de que a mulher com o plano de saúde quis ter o parto no SUS, numa casa de parto. Que louca essa mulher. O que a médica fez? Pegou o resultado dos exames, jogou na mesa, levantou aos gritos, dizendo que a gestante tinha que voltar na casa do parto porque a responsabilidade era deles. Enquanto a hipótese diagnóstica era muito provavelmente de uma curetagem uterina, né, para limpar ali toda a cavidade, tirar o útero, tirar o resto placentário, resolver a questão da hemorragia, mas nem com prescrição a mulher saiu do hospital. Saiu pingando com a hemorragia e foi procurar um outro atendimento onde resolveram o problema dela com a questão da curetagem. Então levamos isso, e pior para a médica, ela confessou isso no prontuário, colocou lá com letras maiúsculas, exclamações,
que ela orientou a mulher a retornar para o serviço de origem porque a responsabilidade era deles. Ela confessou a negligência no próprio prontuário. Então, o trabalho da obstetriz foi de atuar como assistente técnico da autora e, mesmo se não tivesse esses assistentes técnicos, não desprezando o trabalho da obstetriz que fez com muita competência aparecer, mas o que eu quero dizer é que nesse caso, mesmo com a pior das fundamentações, pior das alegações, era muito provável que a gente teria êxito nesse caso, porque juiz algum conseguiria, com a confissão do próprio prontuário, julgar como improcedente um pedido de indenização nesse caso. Enfim, acho que as outras propostas cabe mais às colegas responderem. Obrigado. Querida, muito obrigada pelas suas palavras sobre o livro, que bom que ele te ajudou. Eu interpretei a lei usando o meu arcabouço teórico, mas essas intenções que eu coloquei ali não fui eu que inventei na lei, não. O movimento todo que fez com que a lei fosse aprovada tinha tudo aquilo em mente de uma maneira muito explícita e muito consciente. Isso foi muito discutido, isso foi muito debatido. Então, uma série de questões que hoje precisam ser revistas, né? A medida protetiva nunca foi pensada para ser acessória de uma principal penal, né? Ela tem um caráter autônomo que nunca foi implementado, por exemplo, né? Enfim, então, isso não é invenção minha, não, tá? Mas obrigado de toda maneira. Agora, uma coisa que eu acho interessante, a gente tem que... e aí eu acho importante essa reflexão, que é um pouco posterior até o que é contemporâneo ao livro, mas posterior, o livro foi produzido numa fase e publicado depois, né? Eu já tinha mudado um pouquinho de posição. É que eu hoje entendo uma crítica que diz que há uma certa ingenuidade em inventar uma lei bonita como aquela. Eu acho a Maria da Penha uma lei muito bonita, se você olha para o funcionamento do sistema de justiça. Então, se você tem uma correta compreensão do funcionamento de justiça, seria previsível que a lei tivesse essa interpretação, né, criminalizadora, apesar dos dispositivos criminais serem poucos, né, ao longo da lei. E aí, com relação a essa objeção, que eu tenho me debruçado um pouco mais, usando principalmente o arcabouço teórico, não da criminologia crítica, que não é o que me contempla, o que me explica, o que me atende, mas muito mais do feminismo, os feminismos não brancos, né? Os feminismos latino-americanos, os feminismos decoloniais. Eu acho que eles têm avançado de uma forma muito progressista na discussão sobre a violência. São os que, para mim, fornecem os melhores insights do que para onde a gente deve ir. Mas, de toda forma, super obrigada. Eu queria aproveitar, desculpe aqui o microfone, porque eu vou ter que pegar um avião agora. Então, eu queria agradecer enormemente o convite para estar aqui presente, agradecer muito a fala da Luísa e do Pedro, aprendi muito. Essa discussão sobre violência obstétrica é visceral, literalmente, né? Porque é impressionante esse processo de tomada de consciência, né? Como a gente naturaliza milhões de práticas absolutamente violentas e, de repente, a gente acorda e olha para aquilo e fala, gente, como que isso acontece, né? Eu vou botar vocês, tem uma colega minha que está trabalhando muito com o tema da violência obstétrica, ela é de direito civil também, eu acho que de repente pode até uma articulação interessante aí entre vocês, chama-se Tamiz Down Center. Eu vou dar o contato de vocês para ela, quem sabe aí rola alguma coisa. Muito obrigada, Thaís, em seu nome vou agradecer de novo no DEM, a Defensoria Pública, por terem me feito esse convite. Então, feliz e alegre de estar aqui nessa tarde com vocês. Um beijo grande, vou ter que sair, peço desculpas. Nós que agradecemos toda a sua fala e a gente só está aqui para aprender e somar. Agora eu passo para a Luísa para ela acabar complementando aí todas as demais perguntas e reflexões. Eu acho que eu vou complementar, acho que só a resposta da pergunta. É Anderson? Isso. Me surpreende, eu acho que ter essa assistente técnica com obstetriz, porque essa questão da medicalização, ela é tão enraizada que o parâmetro sempre é realmente ao do médico. Isso que você colocou como uma perspectiva de quem analisa uma prática médica é outro médico, e isso é muito complicado, porque isso está também, acho que na medida de ensino e aprendizagem da medicina também, porque eles aprendem a fazer parto de uma maneira, ou melhor, que nem a gente fala, eles não aprendem a fazer parto normal, não sabem acompanhar.
É uma coisa que a gente observa muito como a formação nossa, que é muito focalizada para atendimento do parto normal de risco habitual, ela é diferente do tipo de aprendizagem médica ou às vezes até de enfermagem obstétrica, que não prioriza a fisiologia em si. Então me surpreende ter tido isso. Você também perguntou da questão do plano de parto, né? Se eu não me engano, só recordar aqui, de ser uma coisa mais coletiva, de trazer a família para essa discussão e tudo mais. Eu acho que uma das medidas para a gente, por exemplo, eu vou colocar um exemplo do que era feito em unidade básica de saúde. A gente trazia a elaboração do plano de parto bem no final da gestação, né, junto normalmente com a pessoa que a mulher escolhia como acompanhante. Como a gente tem direito a um acompanhante só, além da doula, né, que ainda assim, como você já citou, acho que você colocou como é difícil às vezes ter o acesso às doulas, o que deveria ser, né, os dois acompanhantes, o acompanhante de escolha e a doula. A elaboração do plano de parto sendo feito junto com esse acompanhante. Mas, para além disso, desenvolve-se nas unidades básicas de saúde rodas de conversa com gestantes e cursos de gestantes. E aí, nesse momento, a gente consegue trazer as pessoas da comunidade também para discutir isso, que é extremamente importante, né? Porque, muito provavelmente, quem vai estar dando um respaldo e de informação e de relembrar tudo aquilo que aquela mulher elaborou e desejou, né, na elaboração desse plano de parto é o acompanhante. Ele tem um papel essencial de informação ali naquele momento do nascimento. Então, quanto mais pessoas informadas sobre isso e desconstruindo coisas também, porque normalmente quem participa dessas rodas de gestantes e tudo mais são as mães também dessas gestantes que vêm junto e estão acostumadas com um padrão de parto que elas viveram, que acharam que era totalmente naturalizado. Então isso é muito legal porque também desconstrói esse tipo de imagem sobre o parto, que o parto é um procedimento que dói e tudo mais, ou que não preciso necessariamente ir para uma maternidade logo de cara, quando rompe uma bolsa e tudo mais. Esse tipo de educação em saúde ele é feito, acho que nessas medidas, assim, né? E eu acho importantíssimo também eles estarem juntos nesse tipo de construção e na elaboração do plano de parto. Acho que eu consegui responder tudo que você perguntou. Nesse sentido também, foi a Bruna acho que questionou a questão do pré-natal do homem. Oi? Júlia, desculpa. O pré-natal do homem é colocado como uma das coisas a serem feitas no pré-natal, né, junto com as consultas pré-natais das mulheres. E eu falo isso no âmbito SUS, né, que é o que eu tenho contato, porque eu não tive contato com o sistema privado nesse sentido. O pré-natal do homem ele é até uma forma tanto de realizar educação em saúde, para esse parceiro estar junto, participando de todo esse processo da gestação, mas também como uma iniciativa de saúde para busca de, por exemplo, questões de doenças, infecções, que hoje em dia não fala as doenças, infecções sexualmente transmissíveis, porque normalmente isso pode ser reincidente naquele núcleo que aquela gestante se insere. Então, o pré-natal do homem, ele aborda a saúde do homem naquele momento, pede esses exames que são também pedidos em primeiro trimestre de gestação, pra gente, de sífilis, HIV, tipagem sanguínea, que isso também pode influenciar. Então, trazer isso, porque também a saúde do homem é uma coisa que é um tabu, né? Aqui, principalmente no Brasil, né? É um tabu. O homem começa a cuidar da saúde depois dos 50 anos, 40 anos, quando tem que fazer esporadicamente um exame de toque, isso é totalmente um tabu. Então, você trazer também o homem para essa perspectiva de saúde é uma coisa muito legal, e nesse sentido de puxar eles nesse âmbito também de fazer os exames e tudo mais, que não é uma coisa normalmente feita, né? Isso também ajuda a trazer eles para discussões, né? E pelo menos nos meus atendimentos, eu priorizava muito a presença do acompanhante, que normalmente elas pedem a presença da mãe, né, como acompanhante, ou a presença do companheiro,
ou companheira, né, para estar junto na elaboração do plano de parto, e nesse sentido a gente tenta passar todas as informações sobre como que é o processo de parturição, como é o processo de trabalho de parto, como que se divide, orientações a serem feitas para aquela mulher antes de ir para uma maternidade ou mesmo na maternidade. Você quer colocar mais alguma coisa? Não? O que mais? Oi? Dos gêmeos? Quando a gente trata de gestação gemelar, o acompanhamento ele é diferenciado mesmo. A gente tem que analisar várias coisas. E eu acho que no seu caso também se insere uma questão, porque o seu gemelar foi trigêmeos, né? Então, isso aumenta ainda mais a questão de estar em cima de controle dessa gestação. Mas existe parto de gemelar duplo mesmo, que pode ser feito parto normal. Isso tá também a depender do posicionamento, né, do fetal, da apresentação fetal. A gente avalia a questão de apresentação fetal, se está cefálico, se está pélvico, ou em que medida esses fetos eles ficam depois que sai o primeiro gemelar, né? Mas tem todo um amparo e um cuidado a ser feito anteriormente, que nem, por exemplo, que eu acredito também deve ter acontecido com você, que tem equipes para cada bebê a ser recebido. Então, cada um vai receber um cuidado. Quem faz recepção de vai fazer recepção desse primeiro gemelar, uma outra equipe faz o segundo e tudo mais. Eu não tenho conhecimento, vou ser muito sério com você, de acompanhamento do parto de múltiplos em 3 e ser normal. Porque até pelo tamanho, né, da cavidade uterina, que como se estende e tudo mais, essa disposição, às vezes, da apresentação fetal não fica tanto ao controle da assistência para saber como está disposto naquele momento, porque conta-se muito essa questão da apresentação, ou como se insere também, se é uma bolsa amniótica, como que eles são inseridos ali dentro. Então, eu acho que tudo isso é uma questão também de avaliar antes, mas pode sim ter o parto normal de gemelar, principalmente de 2, e se anteriormente com ultrassom e tudo mais, eles estão dispostos de uma maneira muito favorável para esse nascimento por via baixa. E a gente brinca até aqui, né, de gemelar, isso aí só chegam nascendo em parto normal em hospital quando já tá saindo porque aí não tem jeito. E aí, às vezes, né, ainda por cima, assim, que o outro poderia muito favoravelmente sair no nascimento por via baixa, às vezes eles acabam fazendo a cesárea no segundo gemelar. Isso às vezes é uma questão que, né, dói para a mulher de às vezes planejar no sentido de vou ter esse parto normal e estava favorecido e não consegui, né, eu acabei passando por uma cesárea, né, nesse sentido. Mas eu acho que às vezes na questão de como múltiplos, gestação múltipla em 3, acho que às vezes a assistência ela acaba ficando um pouco menos não controlável, porque controlar também não é uma palavra que a gente tem que, né, utilizar disso, mas de saber como que vai se proceder por ter mais de 2 fetos nesse sentido, entendeu? Eu não tenho conhecimento de parto de múltiplos 3 em parto normal. Eu nunca tive conhecimento disso. Mas realmente, porque você colocou, gestação gemelar, você acompanhando com um médico ginecologista obstétrica, normalmente eles já vão encaminhar para uma cesárea. E isso não é uma indicação de cesárea, né? Não é nenhuma indicação verdadeira de cesárea que a gente fala, né? Foi só essa pergunta? Tem mais? Não, foi a questão do trabalho com o homem também, né? Mas aí você já... sim. Deixa eu só complementar essa coisa do gemelar. Qualquer que seja o risco da gestação, o que tem que ficar bem claro é que não importa qual o risco, o que importa é se vai ser humanizada essa assistência ou não. Se por ser múltiplo, né, mais de 2, tem um risco aumentado,
Normalmente não acontece por via vaginal, mas isso não impede de ter uma assistência humanizada. É mais difícil controlar essa gestação, esse parto? Sim, é mais difícil. Mas isso não pode impedir que a mulher seja protagonista também dentro desse descontrole, né? Então, mais uma vez, é uma violência de gênero e é uma violência obstétrica, né? Então, assim, não importa o risco. O que importa é a assistência. Pode ser um risco altíssimo, né? Tem que ser humanizado. Tem que ser. E gemelar, né, de 2 a Fernanda Lima é uma que teve a gravidez a termo, 40 semanas, e nasceu os 2 de parto normal e humanizado. Deixa eu só falar um negócio desse pré-natal masculino. Eu nunca vi isso na assistência privada, nunca. O que acontece na assistência privada é o pai vai, né, participar das rodas de gestante e participa de um monte de curso disso, curso daquilo, mas não tem esse pré-natal, vamos fazer um exame disso, explicar, nananana. Não tem. Eu acho que isso tira também a chance do homem se olhar enquanto pessoa presente na vida daquele bebê que vai nascer, né? É claro, a gestação é da mulher, o corpo é dela, ela tem que decidir, não é uma decisão do homem, não é isso. Mas fazer com que ele também participe disso, faça exames nele, participe, veja que ele também, que a saúde dele, física e emocional, vai influenciar na família que ele está constituindo, eu acho fundamental. E eu acho lindo isso que está acontecendo no SUS, e isso devia acontecer na rede privada, mas eu tenho muitas questões com a rede privada que ficam para outra oportunidade. E às vezes também não são em todos os equipamentos e as unidades básicas são os que realizam isso, né? A gente gosta de implementar boas práticas por onde a gente passa por estágios e tudo mais. Eu nunca vi. Isso é divulgado na imprensa que tem pré-natal masculino? Eu já cheguei a ver, mas não como uma coisa a ser cobrada. Eu acredito que não se vincula tanto, né? Mas é importantíssimo, tanto para essa interação com a gestação, mas pela questão da saúde da mulher mesmo, porque muitas vezes existe uma infecção que ela pode ser reincidente. Se você não trata o parceiro, não adianta nada. Você vai ficar tratando essa mulher várias e várias vezes, ou às vezes não vai nem conseguir tratar, por exemplo. Às vezes isso acontece só em casos de infecções que a gente às vezes coloca como mais sérios, por exemplo, como sífilis, que aí a busca do parceiro é uma coisa que é uma coisa que tem que acontecer e tudo mais, é um protocolo de saúde, tem que acontecer isso, mas do mais, às vezes isso acontece e você às vezes a tratar a saúde da mulher não adianta, né? Tem que tratar a saúde do parceiro também, do casal e tudo mais. Mas eu acho que também é muito reflexo de tanto da centralização das questões sexuais e reprodutivas em cima da mulher também, né? Porque a gente vê contracepção. Contracepção é uma coisa que é feita exclusivamente, praticamente pelas mulheres, pílula, DIU e tudo mais, entendeu? Agora a gente vê pesquisas novas sobre isso. A laqueadura tem que pedir autorização. Exatamente. Outra violação de direito. Para conseguir realizar um procedimento que às vezes você quer fazer, você tem que discutir isso com o seu parceiro e ter autorização. Isso é uma coisa absurda, né? Mas eu acho totalmente relevante também ter essa notoriedade, a questão do pré-natal do homem. A questão do pré-natal do homem, eu acho que ela está inserida dentro da caderneta de gestante do SUS. E aí todas as mulheres que fazem o pré-natal no SUS, né, elas recebem a caderneta de gestante, que é maravilhosa, assim, é uma caderneta linda, tanto da questão gráfica, né, as ilustrações, quanto o conteúdo, ela é muito completa, mas poucas mulheres param para ler aquela caderneta ou param para refletir sobre as informações que estão ali, né?
Então, até há uma discussão dentro da Secretaria de Saúde, né, aqui de São Paulo, sobre a implementação dos grupos de gestantes dentro das UBSs. Porque aí seria uma forma também de incluir tanto esses os parceiros, ou enfim, a pessoa que está acompanhando ela, está mais próxima dessa mulher durante a gestação, e aí poder fazer uma discussão aberta, poder fazer uma leitura, porque às vezes durante a consulta do pré-natal, a colega pode falar melhor, né? É um tempo muito curto, às vezes é muito rápido, você não tem um tempo de abordar assim as questões psicológicas, né? Como, por exemplo, na Casa Ângela, que já é uma assistência totalmente nesse sentido. Você vai abordar as questões psicológicas, emocionais, fisiológicas, vai dar todo esse preparo, inclusive de que posição que essa mulher pode adotar durante o trabalho de parto, e esse acompanhante, qual que é o papel dele durante esse trabalho de parto, nesse pós-parto. Então, assim, essa eu acho que seria uma das medidas bastante eficientes no sentido de levar informação para essas mulheres. E outra coisa que eu queria comentar é que a assistência ao parto e à gestação, ela está, assim, imagino que como no campo do direito, ela está muito vinculada a uma questão do profissional, né? Então, às vezes você tem dentro da mesma equipe um profissional que é humanizado e um outro profissional que não é humanizado, porque você não tem um conhecimento de todos os protocolos, ou o protocolo não se aplica a todos os profissionais, cada um adota uma conduta. E aí isso fica muito difícil, porque você tem em um hospital humanizado, você tem ações não humanizadas também, né? E aquela mulher fica ali a depender do profissional que vai atendê-la, né? Sim. Fica às vezes, né, essa sorte de quem vai acabar atendendo. Mas isso também é uma questão, as questões do protocolo também são difíceis, porque a gente tem diretrizes muito boas do Ministério da Saúde, e que são as coisas que devem ser uma instância máxima a ser seguida, e às vezes os protocolos das próprias instituições não vão de encontro a isso, né? Então isso também é muito complicado. Você falando da questão também das rodas de gestantes, eu acho que isso é uma proposta, uma reflexão muito apropriada, porque a atenção básica, a educação em saúde tem que ser uma das coisas que tem que estar alinhada na atenção básica. Tem que ir acompanhando junto a todo tipo de assistência, né, que se presta na atenção básica. Eu estou aqui pensando muito, né, e como a gente continua fazendo essa discussão ainda muito ligada a essa questão da saúde. E eu acho que essa mesa, ela meio que rompe com isso, né? Quando você coloca a discussão da questão da maternidade, né? Junto com a questão da violência doméstica, então a violência obstétrica, né? E hoje de manhã nós estávamos falando sobre a questão das mulheres, do empoderamento das mulheres no movimento de moradia. E eu estou pensando aqui, eu falei, nós temos que começar a discutir essa questão junto com as mulheres no movimento de moradia, nós temos que levar essa questão para o movimento feminista, porque senão nós continuamos aqui, né? Sim, assim, nessa discussão muito, né, ainda voltada para a questão do médico, a visibilidade, tem que dar visibilidade, porque assim, é muito chocante, né? Quando você começa a ouvir esses relatos, e como é muito naturalizado mesmo, né? No limite, as próprias mulheres naturalizam, porque elas passam, é um processo muito solitário, né? Porque assim, quando você está falando agora da questão da violência obstétrica e como que é o entendimento dessa mulher, e aí ela vai na UBS, e aí a família, a maioria das mulheres que nós atendemos, ela passa por todo esse processo sozinha. A grande maioria não faz o pré-natal, né? E aí, se ela passa por essa violência, imagina, né? Pois é. E aí você começa a refletir. Então, assim, como que nós... Eu acho que é aí que nós vamos começar a pensar, a tratar desse tema em outros espaços, né? E trazer as mulheres para refletir sobre isso, porque aí, com certeza, nós vamos sensibilizar também os homens para discutir essa questão, porque eu acho que até as mulheres não discutem, né? Eu acho que
Mas a pergunta ela é Bruna, a última que falou, eu não lembro o nome dela. Ah, desculpa. Você tinha perguntado a questão do plano de parto, dele ser protocolado. Acho que isso caiu. Você vai poder falar melhor do que eu, mas eu nunca ouvi falar disso, que tem que ser protocolado o plano de parto. As pessoas, tem gente que protocola para ter um maior fundamento, mas eu nunca ouvi que tem necessidade de um documento para ser anexado junto com a caderneta da gestante e depois junto com o protocolo dessa mulher dentro da instituição. Não tem que ter um laudo médico junto, nem ser elaborado junto com o médico, até porque na UBS, na assistência básica, a maioria das consultas pré-natais são feitas por enfermeiras obstétricas, né? Não se passa sempre com o médico, na maioria dos casos das UBS, na atenção básica. Então, ao meu ver, isso não tem nenhum fundamento mesmo, né? Desse sentido. Mas acho que você pode falar melhor que eu nesse sentido. A recomendação que eu costumo fazer é de protocolar, sim. Na instituição que a mulher escolhe ter a assistência do parto dela, buscar com antecedência para evitar em cima da hora não dar tempo, né? Mas buscar o protocolo com a instituição para que eles saibam e para que a mulher tenha o documento protocolado para usar em sua defesa posteriormente. Porque se depois, por algum motivo de desrespeito ao que ela pediu no plano de parto, ela tenha que questionar, seja administrativamente ou judicialmente, pode ser que o hospital queira argumentar que ele não recebeu. E ela terá esse documento comprovando que entregou na data tal e que recebeu foi o fulano. Então é uma recomendação que eu faço, embora não haja uma exigência legal que o protocolo seja feito. Agora, o fato de ser necessário ou não a assinatura de médico, eu não vejo lógica, não tem sentido, porque é uma questão de escolha, direitos da mulher, ela que vai dizer se ela quer ou não quer cada item do plano de parto, não tem sentido o médico validar isso. Nesse sentido, acho que Só a educação em saúde que o médico deveria fazer, que é esclarecer todas as informações possíveis para ela, né, no pré-natal. Né? E não no momento também que se chega na maternidade, porque já vi maternidades particulares que querem fazer um plano de parto no momento que ela chega em trabalhos de parto e para entrar no serviço de saúde. E só não vai conseguir responder, né? Dessa pessoa que eu acompanhei, que eu vi isso, eu só consegui responder com ela porque eu era doula dela e estava fazendo junto. E ainda assim também, a pessoa que estava propondo, o profissional que estava ali, ficar escrevendo por ela. A proposta não era essa do plano de parto. É a mulher saber, você entregar esse documento na mão dela e ela escrever o que ela quiser. Entendeu? Como uma forma de não colocar também o poder da escrita e da fala na mão de um profissional até nesse momento, né? De escolha dela. Só uma perguntinha, depois do parto também é considerado violência obstétrica? Por exemplo, depois que eu descobri que tendo gêmeos, que eu tinha o direito de amamentar 2 ao mesmo tempo e o hospital não me deixou, era 1 por vez. Aí depois que eu descobri que isso era errado, isso também é considerado violência obstétrica? Privar esse tipo de coisa sem fundamento algum, tirar sua autonomia dentro da instituição, né? Isso, e sem fundamento nenhum. E dá ocitocina para descer o leite lá, com o negócio? Como que é? E dá um remédio para descer o leite? De dar algum remédio? Eu acho que existem maneiras muito mais viáveis. Não sei se é me deram um remédio que meu coração quase parou. Umas loucuras, assim, nossa. Aí depois eu falei, não, o leite vai descer no tempo dele. Eu falei, leite pode leite desce depois até. 3 ou 7 dias. Aí me deram remédio e eu quase morri. O leite não desce na hora, o que desce na hora é coloso. O bebê não. Se ele toma o leite na primeira hora. Considerado obstétrico. Não foi trapação. Vamos lá, doutor Pedro. Não, o pós-parto. E o pós-parto eu acho que ele é, às vezes, muito mais delicado, porque é uma adaptação a uma vivência nova dessa mulher. O surto tem que pagar pro advogado. Não vou pagar nada, doutor. Eu tô com trigêmeos. Vamos fazer. Imagina, a sua adaptação ainda por cima com 3 bebês.
A questão que fica aqui muito de reflexão para mim é a necessidade não só da mulher discutir isso, saber os seus direitos, mas também do companheiro saber. Porque a gente passou, e não é só por o meu ter sido gemelado, que é uma coisa que aconteceu só com a gente, acontece com todos. Então, assim, eu tive depressão e meu marido também teve. Eu lá sabia que o pai tinha depressão pós-parto. Quem é que fala isso? E a vergonha de ele falar? E a vergonha de ele falar que ele estava com depressão pós-parto? Sabe, são umas coisas assim que... E ele foi em todas as consultas, foi em todos os exames, mas é isso. Ele foi acompanhando o meu pré-natal, não teve o pré-natal dele, né? E eu acho que o envolvimento do homem, neste caso, do pai, neste caso, é muito importante, porque às vezes vai chegar na hora H lá, a gente não tá em condições, ele tá, porque ele passou por todo esse processo, ele tá empoderado o suficiente para falar, não, nós decidimos isso e tudo mais. Eu acho que fica muito da reflexão de trazer também, como eu acho que para a violência doméstica tem que trazer o agressor para discussão, eu acho que na questão da violência obstétrica também, porque é muito complicado, né? Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Eu agradeço de coração o convite da Nália e da Paulinha. Obrigada de ver todas aí. Desculpa não poder trazer os trigêmeos para matar a curiosidade. Esse dia chegará. Agradeço muito a mesa, todo o aprendizado. E espero que outros eventos como esse aconteçam. Obrigada, gente. Boa tarde.